Dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, agora nós iremos dar continuidade à explicação. Iremos falar agora sobre o Brasil minerador. No final do século XVII, muitas bandeiras de prospecção partiram com o sonho de descobrir metais preciosos. Fernão Dias Pais, ele tentou encontrar esmeralda, mas não obteve sucesso em Minas Gerais. E ele deu abertura a outras expedições para que pudessem conseguir encontrar essas jazidas de ouro. Antônio Rodrigues foi o primeiro a encontrar, ele encontrou no Vale do Rio Doce. Ele encontrou pedras preciosas, né, o ouro, e aí com a morte de Antônio, o seu cunhado, Bartolomeu Bueno, que deu continuidade encontrando ouro em 1694 em Minas Gerais. A descoberta do rico metal mudou as estruturas econômicas, políticas e sociais da colônia. A população colonial, que passava de pouco de 300 mil habitantes no final do século 17, quando chegou no final do século 18, estava com mais de 2,5 milhões de habitantes. Por quê? Porque as pessoas estavam querendo enriquecer com facilidade e viram que nas minas poderia acontecer. Só que com isso a coroa portuguesa ficou preocupada, porque o aumento da população no lugar da mineração, né, nos garimpos, vamos dizer assim, estava aumentando muito. E aí eles ficaram com medo de roubos, né, de roubar o ouro em si. Então, surgiu os tributos. Pouco tempo depois da descoberta do ouro, ainda em 1702, a coroa portuguesa procurou organizar um sistema de distribuição das terras destinadas à mineração. Quando alguma pessoa encontrava uma jazida de ouro, deveria apresentá-la, a jazida, né, a mina, a um órgão do governo português. E o governo português, ele dividia essa jazida, que ficou denominado como datas, ou lotes, podemos dizer assim. Ele dividiu o lote. Um lote ficava para a coroa, né, para a coroa portuguesa. Dois lotes ficavam para quem descobriu a jazida de ouro, e depois eles distribuíam para as pessoas que tivessem interesse em explorar essas jazidas de ouro, né? Com isso, os portugueses conseguiram distribuir, organizar de acordo com que eles se beneficiassem, certo? Só que essa distribuição e essa posse de terras, muitos não ficaram satisfeitos com isso. Os paulistas alegavam que as terras tinham sido descobertas por paulistas, então eles deveriam explorar o ouro que ali foi encontrado. E os portugueses não aceitavam, porque agora eles estavam pensando da seguinte forma: como eles iriam conseguir cobrar os impostos daquelas terras que eles tinham. Os paulistas, né, os brasileiros, eles entraram em conflitos, né, com os portugueses, não aceitando que eles permanecessem nas terras de minérios. Então, muitos colocaram, né, chamaram os portugueses de emboabas. Esse grupo era denominado emboabas, o termo tupi, de interpretação controversa, significa mãos peludas. Assim, os brasileiros se referiam aos portugueses. Eles pretendiam explorar as minas de ouro, né? Então, teve muito conflito entre os paulistas, né, os brasileiros e os portugueses. Então, a coroa resolveu intervir
e dividir, fazer a distribuição de terra para cada um desses grupos, para que não houvesse mais essas controvérsias entre eles. A revolta de Filipe dos Santos. Desde o início da atividade mineradora no Brasil, o governo português estabeleceu como imposto a cobrança do quinto. Essa taxação era de 20% do ouro extraído pelo minerador. Só que o minerador não ficou satisfeito e nem o português, né? Os portugueses que cobravam esses impostos. Então, eles fizeram outro sistema, o sistema de captação. Esse sistema de captação era da seguinte forma: pagava o imposto quem tivesse mais escravos. Só que muitos mineradores ficaram revoltados com tudo isso, porque se eles não conseguissem extrair o ouro, de todo jeito eles teriam que pagar o imposto, e eles começaram a se revoltar. Após alguns conflitos, o governo passou a adotar o sistema de fintas, no qual a colônia deveria pagar o equivalente a 30 arrobas de ouro, mas isso o rei não ficou satisfeito com isso, porque ele pensou que iria ficar no prejuízo. Então surgiu a Casa de Fundição. Na metrópole, anunciou a criação da Casa de Fundição. Os mineradores eram obrigados a trazer todo o ouro encontrado e derretê-lo nas casas oficiais da coroa. Com isso, a coroa começou a impor também, né? Aqueles que saíssem com ouro, que não fosse lá da casa de fundição, ele iria pagar, né? Por isso seria até preso e mandado embora do Brasil. O forte controle metropolitano exercido pelas casas de fundição deu origem a inúmeras revoltas coloniais, né? Muitos desses mineradores ficaram revoltados com essas cobranças de impostos. À frente do movimento estava um homem relativamente pobre, tropeiro de profissão e de grande oratória, chamado Filipe dos Santos. Daí foi o nome da revolta, Filipe dos Santos. Mesmo assim, muitos estavam insatisfeitos com tudo isso, né? Com a situação que o Brasil estava passando. Durante uma festa de São Pedro, Filipe dos Santos e alguns revoltosos atacaram a casa, né, a casa do ouvidor mor, responsável pela cobrança dos impostos. Sorte dele, né, do ouvidor mor, que eles não estavam lá. Muitos se revoltaram, muitos revoltosos conseguiram acabar com a casa de fundição. Só que devagarzinho, a poderosa força militar portuguesa foi tomando de conta novamente e conseguiu reprimir esses revoltosos. Conseguiu reprimi-los e conseguiu manter novamente o poder na mão dos portugueses. Filipe dos Santos, né, que foi o líder dessa revolta, ele foi morto, foi preso e executado.